Beleza, pessoal. Que eu falei, André? Beleza, pessoal. Não, geralmente é um bom. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai começar a entrar num tópico bastante importante de teoria quântica de campos, que é teoria de renormalização. A gente vai dar o primeiro passo nessa direção. A ideia de renormalização, geralmente ela aparece em duas etapas. A primeira é métodos de regularização e a segunda é renormalização de fato de uma teoria. E depois ainda tem uma terceira etapa ainda relacionada a grupo de renormalização. Hoje a gente dá o primeiro passo, que é discutir um pouquinho de métodos de regularização em teoria quântica de campos. Então deixa eu começar retomando algumas coisas que a gente já discutiu na semana passada relacionadas a estruturas de divergências em teoria quântica de campos, né? Então, na semana passada, a gente explorou um pouquinho o nosso bom e velho modelo lambda F4. Nós olhamos para correções a um loop, né? Então, basicamente, diagramas um loop dentro do modelo lambda F4, e nós vimos que a função de dois pontos ela envolve um diagrama do tipo tadpole, que vai ter uma expressão matemática menos i lambda integral em d4q sobre 2π a quarta, 1 sobre Q2 menos M2 mais I epsilon. Isso após uma passagem por euclidiano, usando a rotação de Wick, e olhando para um comportamento ultravioleta desse diagrama, nós chegamos à conclusão de que isso vai ser proporcional ao acoplamento lambda, uma integral em d4q sobre 1q ao quadrado, onde esse daqui vai ser o q euclidiano, né? Que eu tô, nessa passagem aqui, eu estou fazendo a passagem do lorentziano para o euclidiano, e nós vimos que isso daqui diverge quadraticamente, né? Então você vai ter um infinito ao quadrado saindo como resultado dessa integral. Vamos lembrar que isso daqui é uma integral em d4q, eu posso integrar a parte angular. A integral na parte angular vai produzir um q ao cubo, e aí eu vou ficar com q ao cubo sobre q quadrado, que dá q no ultravioleta. Integro isso, q quadrado. Vai ser q quadrado avaliado em q infinito. Então, digamos, essa integral no regime ultravioleta produz um infinito ao quadrado. Legal? Nós analisamos também a função de 4 pontos para o modelo lambda F4. Aqui nós tínhamos diagramas do tipo menos i lambda ao quadrado, integral em d4q sobre 2π a quarta, 1 sobre, aqui faltou o i, só para completeza, i sobre q quadrado menos m2 mais i epsilon, i sobre p menos q ao quadrado menos m2 mais i epsilon. E isso daqui no ultravioleta, após a passagem do lorentziano no euclidiano, se comporta como lambda ao quadrado, integral de q4, 1 sobre q euclidiano a quarta. Isso daqui, quando você integra a parte angular, você obtém um q ao cubo no numerador, q a quarta no denominador, vai resultar em 1 sobre q a quarta, 1 sobre q, basicamente, e isso vai ser uma divergência logarítmica. Então, isso daqui vai dar um log de infinito.
Legal? Ok? Então, foram as duas funções, as duas categorias de funções a um loop que nós vimos que possuem divergências. Nós vimos também que quando você olha para a função de 6 pontos na teoria lambda phi4, então, por exemplo, uma função, um gráfico desse tipo aqui, né? Uma função de 6 pontos na teoria lambda phi4. Isso daqui vai produzir um resultado finito no ultravioleta. Legal? Só para lembrar, de onde vem essa finitude? Você aumenta o número de propagadores, como consequência você aumenta a potência em Q no denominador, o que torna a integral convergente no infinito. Legal? Nós discutimos também que no caso do modelo lambda phi4, se você focar em funções de 2 pontos, você aumentar a ordem em teoria de perturbação, então se você olhar para gráficos a 2 loops, por exemplo, você vai continuar tendo divergências quadráticas. E se você pega funções de 4 pontos a 2 loops, você vai continuar tendo divergências logarítmicas. E isso daqui vai continuar sendo finito em loops mais amplos. Você pode ter subdivergências. Legal? Por exemplo, um diagrama desse tipo aqui. Um exemplo, né? Um diagrama desse tipo aqui, 3 loops, ele vai ter uma divergência logarítmica num subdiagrama interno aqui, tá? Mas essas divergências internas, elas não nos preocupam dentro da teoria de renormalização. E espero que isso fique mais claro depois do porquê que isso não ocorre, porque ela não nos preocupa. Legal? Então, em resumo, vai ser uma competição entre comportamento no numerador e comportamento no denominador que determina se determinado gráfico é divergente ou finito. Legal? A gente finalizou a aula com alguma discussão sobre contagem de potências, que é, no fundo, um critério para analisar se a teoria ela tem chance de ser renormalizável ou não. E esse critério depende do grau de divergência superficial crescendo, permanecendo estacionário ou diminuindo com o número de vértices. Então, se o grau de divergência superficial de uma determinada interação cresce com o número de vértices, você tem um vértice, você tem uma interação não renormalizável. Se ele permanece estacionário, você tem uma teoria renormalizável. E se ele diminui, você tem uma teoria super renormalizável. Legal? Hoje a gente vai começar de fato a tratar essas divergências. E o primeiro, de forma geral, o tratamento dessas divergências vai ser feito com base na teoria de renormalização. E o primeiro passo, como eu mencionei no início da aula, é o processo de regularização. Legal? Então vamos falar um pouquinho sobre métodos de regularização. Então, de forma geral, né, o procedimento de regularização é o primeiro passo, digamos, da renormalização. E de forma geral, ele consiste em modificar, ele é uma modificação
de integrais divergentes com o objetivo de, digamos, isolar infinitos. Legal? Então, de forma geral, dada uma integral divergente, então, esquematicamente, né? Suponha que você tem uma integral associada a um gráfico. Então, você tem uma integral associada a um gráfico de φ divergente. Então, isso daqui vai ser uma integral divergente. Você vai definir uma nova integral, que eu vou chamar uma integral TIL. Tá legal? Que vai ser convergente. Vai ser uma integral finita. Pelo menos finita no ultravioleta. Tá legal? De modo que, de alguma forma, você consegue recuperar a integral original removendo algum parâmetro de regularização. Legal? É nesse cenário que a galera mexe na dimensão da integral? A gente vai falar disso hoje. Tá. Então, essa é a ideia geral. Você tem uma integral divergente. Tá legal? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo. Suponha que você tem essa integral aqui. Integral de 0 a infinito dx 1 sobre x mais a. Legal? Essa integral vai ter uma divergência logarítmica, né? Essa integral, se você faz a integral indefinida, vai ser um log de x mais a. Para x igual a 0, tudo beleza. Para x indo para infinito, isso daqui dá infinito. Legal? Uma forma de regularizar seria você definir uma nova integral, que agora eu vou chamar de I lambda, tá legal? Onde, ao invés de integrar de 0 a infinito, você integra de 0 a lambda. Tá legal? dx 1 sobre x mais a. Tá? Essa integral, por sua vez, vai dar log de lambda mais a sobre a. Ok? Isso daqui é perfeitamente finito, desde que eu mantenha a lambda finito. Legal? Se eu tomo lambda para infinito, eu recupero a minha integral original. Tá legal? O processo de isolar a divergência nesse caso vai ser o seguinte. Essa integral eu posso reescrever como sendo log de 1 mais lambda sobre a. Tá legal? Ou melhor, vamos fazer... Se eu expandir agora, isso daqui vai dar... Não, vamos fazer o contrário. Deixa eu reescrever essa integral da seguinte forma. Eu posso reescrever essa integral como sendo menos log de a mais lambda. Tá legal? O que a gente pode fazer com essa integral aqui? Ou é 1 sobre... Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vou fazer um pouquinho diferente. Tá, geométrica, né?
O objetivo vai ser usar a expansão da integral, só que eu quero 1 mais algo pequeno, né? Então eu quero 1 mais a sobre lambda. Vamos fazer o seguinte, eu vou decompor esse log em duas partes. Então eu fico com log de a, de lambda mais a menos log de a, tá? Isso daqui eu reescrevo como sendo log de lambda mais log de 1 mais a sobre lambda menos log de a, ok? Isso daqui eu posso rearranjar na forma log de lambda sobre a, vou ver esses dois termos juntos, e aqui eu posso expandir em série de potências. Isso daqui vai dar, se eu não me engano, a série começa em, como que é a série de log de 1 mais x, ela vai começar, acho que tem isso anotado aqui, vou ver. Ela começa no negativo, então vai ser para k igual a 1, não, ela começa no positivo, então isso aqui vai ser x menos x2 sobre 2 e assim por diante, tá? Se eu não me engano. Então eu posso expandir isso daqui como sendo a sobre lambda menos 1 sobre 2 a sobre lambda ao quadrado e assim por diante. Tá legal? Tudo isso daqui é finito no limite em que lambda vai para o infinito. Todo esse pedaço vai ser finito no limite em que lambda vai para o infinito. E esse pedaço aqui é infinito no limite lambda indo para o infinito. Tá? Ou seja, eu isolei a minha divergência, a parte divergente da minha integral. Tá? Então essa é a ideia básica de regularização. Tá? Pelo menos de uma das versões de regularização. Tem vários métodos de regularização disponíveis. Tá legal? Isso daqui que a gente falou é a ideia central da chamada regularização cutoff. Então, essa é a ideia básica da regularização via cutoff. Você tem uma integral associada a um gráfico que pode depender de um conjunto de momentos externos. Então, por exemplo, P1, Pn. Tá? Você vai reescrever essa integral como sendo uma integral dependente de lambda, novamente de um conjunto de momento externo. Só que agora, ao invés de integrar de Q indo de 0 a infinito, na parte radial, você integra de 0 até lambda na parte radial. Tá legal? Então aqui, a ideia básica aqui é que lambda define um corte no, digamos, no corte no limite de integração, um corte na região de integração, um corte na integral, nas integrais, radiais dos momentos internos.
Sim? A gente pode dizer que essa regularização com cutoff é algo parecido com o que foi feito lá no início do curso, no caso do oscilador harmônico, que a gente pega Não, lá eu fiz uma regulação católica. Ah. Isso, sim. Sempre quando você impor um corte na sua região de integração dos momentos internos, então você tem um conjunto de momentos integrados. Então, por exemplo, um gráfico com um loop você vai integrar em DQ, um gráfico com 2 loops você vai integrar em DQ1, em DQ2. Você está impondo, ao invés de integrar na região como um todo, você está impondo um limite ultravioleta na sua integral. Só vou integrar até um determinado valor de momento. Isso, exato. É basicamente o que a gente fez aqui. Onde x seria a variável de momento. E é aquilo que vocês fazem desde cálculo 1, quando vai lidar com integrais impróprias, né? Lá em cálculo 1, quando você vai lidar com integral imprópria, a forma correta de definir uma integral imprópria é limitando o regime de o limite de integração, se você tiver algum possível problema no limite de integração, e aí depois você toma um limite em que você leva para o limite de integração que você quer. Então, nesse caso aqui seria, você define esse corte e no final você toma esse limite lambda indo para infinito. Tá? O ponto da teoria quântica de campos é que, então define um corte, um corte ultravioleta nas integrais sobre as variáveis radiais, basicamente. Tá legal? Então, ao invés de integrar, ou seja, você teria um conjunto de integrais de 0 a infinito de d módulo de Q1 0 a infinito d módulo de Qn, um diagrama de n loops, por exemplo. Isso daqui vira agora uma integral de 0 a lambda de Q1, integral de 0 a lambda de Qn. Mas esse lambda é o mesmo? Não precisa ser. Não precisa. Mas eu não recomendo considerar diferente. Já que pode ser, facilita a sua vida considerar o mesmo. Então esse é o primeiro método de regularização. Tá? Vamos ver como é que ele funciona num diagrama de verdade, né? Eu vou fazer a função de 2 pontos com esse método. Daria para fazer a função de 4 pontos tranquilamente também. Não vou fazer, talvez eu coloque na lista. O que eu pretendo fazer de função de 4 pontos é regularização dimensional, porque isso a gente vai usar de fato. Vamos fazer um exemplo então. Vamos olhar para a função. No lambda F4. O diagrama de interesse vai ser esse diagrama, menos I lambda integral em D4 Q sobre 2π a quarta, 1 sobre Q quadrado menos M mais I epsilon. I, né? Tem um I aqui. Um I aqui. A gente vai levar isso pro. A gente vai levar isso pro euclidiano. No euclidiano eu ganho um I aqui, ganho um menos aqui. Esse I com esse I produz um menos, de forma a cancelar o menos do denominador. Então fico com menos I lambda integral em D4 Q
2π a quarta, 1 sobre QQ mais Q ao quadrado mais M2. Lembrando que no meu euclidiano a gente pode ignorar o I e X. Legal? Isso daqui eu posso integrar a parte radial. Ah, outro ponto. Note que essa definição aqui, ela só vai ser manifestamente covariante no euclidiano, né? Porque no lorentziano você teria uma integral em Q0 que não está em pé de igualdade com as integrais espaciais. Então, você teria que fazer cortes independentes. Isso pode quebrar covariância manifesta, digamos assim. Tá? No euclidiano, é uma integral numa esfera de raio finito. Uma hiperesfera de raio finito. Tá? Então, mais um motivo que o euclidiano facilita a nossa vida. O qual o euclidiano facilita a nossa vida. Tá? Bom, eu posso integrar a parte angular em 4 dimensões. Isso vai dar 2π ao quadrado sobre 2π à quarta, integral em d que é que é ao cubo sobre Q2 mais n ao quadrado. Dá para escrever aquela expressão da parte angular em d dimensões de 1? Posso? Eu vou. Deixa quando eu falar de regulação dimensional eu escrevo. Bom, só rapidamente. Parte angular vai ser 2π elevado a d sobre 2 sobre gama de d sobre 2. Bom, então agora é uma integral unidimensional que precisa ser calculada, né? E agora, a ideia aqui vai ser, né? Ao invés de calcular isso, a princípio isso seria um cálculo de 0 até infinito. O que a gente vai fazer vai ser definir o que seria o diagrama regularizado, que agora envolve menos i lambda. Isso daqui eu posso reescrever como sendo 8π quadrado, né? Denominador. Integral de 0 a infinito de que é Q quadrado, Q ao cubo sobre Q2 mais N2. Tá legal? Como é que a gente pode integrar isso? Tem essa integral completa? Se não tiver, me peguei. Vamos fazer o seguinte, para fazer essa integral aqui a gente vai fazer o seguinte truque. Frações parciais Oi? talvez frações parciais de alguma forma. Mas... Não, a fração parcial não vai ajudar muito não. Não? O que vai ajudar vai ser o seguinte, a gente pode reescrever essa integral da seguinte forma. Menos i lambda sobre 16π quadrado, integral de 0 até lambda ao quadrado, dq ao quadrado, q ao quadrado, sobre q é ao quadrado mais m2. Por que que eu quadrado? Hã? Eu tô basicamente, o que eu fiz aqui é o seguinte, eu reescrevi q ao cubo como sendo q vezes q quadrado, tá? Aí eu usei que isso aqui é igual a isso aqui. Certo?
Ok? Isso me permite fazer basicamente uma mudança de variáveis, né? Ao invés de integrar em Q, eu integro em Q quadrado. Então isso daqui vai dar uma integral em x, se você quiser. Uma integral agora em x. Caralho, que maneiro isso. X. Oi? Maneiro. Onde x é igual a Q ao quadrado. Tá? Eu vou somar e subtrair M2 no numerador. Isso vai me dar menos lambda, menos I lambda sobre 16π ao quadrado. Aí eu fico com integral de dx. Quando eu somo e subtraio m lambda no numerador, vou ficar com x mais m, quer dizer, m lambda não, m ao quadrado, né? Vou ficar com x mais m menos m. X mais m ao quadrado menos m ao quadrado. A parte x mais m ao quadrado cancela aqui. Então, vou ficar com esse termo menos m ao quadrado integral de 0 a lambda de dx 1 sobre x mais m2. Certo? Fecho isso. Aqui, lambda ao quadrado. Ok? Isso daqui essa primeira integral vai me dar lambda ao quadrado, tá? A segunda integral vai me dar menos m ao quadrado log de lambda mais m sobre lambda. Ok? Né? Sobre m. Sobre m. Ok? Isso daqui, por sua vez, como está subentendido que lambda é um cutoff ultravioleta, eu posso tomar um limite lambda muito maior do que m. Eu posso tomar o limite, posso levar em consideração, né, que lambda 2 muito maior do que m2, dado que no final das contas eu quero tomar lambda para infinito, e que as correções vão ser de ordem 1 sobre lambda, igual a gente tem aqui. E isso daqui vai me dar um diagrama regularizado do tipo menos i lambda, então isso daqui vai ser o diagrama regularizado igual a menos i lambda sobre 16π ao quadrado, lambda ao quadrado menos m quadrado log de lambda ao quadrado sobre m ao quadrado mais correções de ordem m2 sobre lambda. Tá legal? E é basicamente daí que a gente consegue ir com a regularização. Legal? Daqui a gente tira a conclusão de que esse cara tem uma divergência quadrática, conforme já esperado, né? A gente tinha já comentado que esse gráfico ele ia resultar em divergências quadráticas, mas não só isso, ele tem uma divergência logarítmica também. Tá legal? Então, na presença de um termo de massa. Basicamente até aí que a gente vai com teoria, digamos, com a regularização desse diagrama. O próximo passo seria entender como tomar o lambda para infinito, só que nesse momento a gente não consegue tomar lambda para infinito. A gente precisa primeiro introduzir. Se você toma lambda para infinito, você encontrou uma divergência, então não resolveu nada, né? Você precisa introduzir teoria de generalização para depois tomar lambda para infinito. E a gente vai ver que tomar lambda para infinito dentro de teoria de generalização significa redefinir m
de modo a fazer com que M dependa de lambda, de tal forma que a dependência em M de lambdazão cancela essa dependência em lambdazão. E aí você pode tomar lambdazão para infinito no final das contas. Tá legal? Mas isso a gente vai discutir depois. Tá? Se você faz uma conta semelhante para função de 4 pontos, função de 4 pontos, então eu tenho um diagrama desse tipo, onde, digamos, tem uma soma de momento externo igual a P. Esse cara regularizado, ele vai dar algum número log de lambda sobre n ao quadrado, se eu não me engano, mais uma parte finita que depende de p quadrado. Legal? Essa parte finita vai depender de lambdazinho também. Isso daqui é proporcional. Então vai ser um número vezes lambdazinho ao quadrado. Isso daqui também vai ser proporcional a lambdazinho ao quadrado. Mas o importante é que essa parte aqui, a dependência em lambdazão vai ser do tipo 1 sobre lambdazão. Tá? Então essa parte aqui vai ser finita quando você toma lambdazão para infinito. Ok? Eu vou deixar esse diagrama aqui para fazer com outro método de regularização. Tá? Dúvidas? Não entendi porque o m ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Aqui ou aqui? Sim. Aqui. Isso. Basicamente, você quer o limite onde lambdazão é muito maior do que m ao quadrado. Uhum. Se isso é muito maior do que isso, a gente pode jogar fora esse termo. Então vai dar lambdazão sobre m ao quadrado. Uhum. Lambdazão ao quadrado sobre m ao É quadrado. o que está vindo. Que está aqui. Sim. Se você quiser, é isso aqui também, né? Uhum. A parte finita ali embaixo Ah, é aquela dali. é. Entendi. A diferença é que aqui a gente tinha lambda, né? Lá a gente tem lambda quadrado. Uhum. Tá certo? Só, sei lá, você vai falar no futuro sobre, mas redefinir o M de forma que ele dependa de lambda de alguma forma. É como se a gente estivesse fazendo com que a massa de repouso fosse depender do momento, algo assim. Porque o M é até onde eu entendi a massa de repouso do campo. Né? Então a gente vai botar para a massa de Na repouso. teoria livre seria a massa de repouso. Na teoria interagente, o M não é a massa. Tá. Vou deixar para discutir isso quando a gente for falar de normalização. Essa é uma discussão importantíssima. E assim, eu acho que, inclusive, a forma de se pensar em renormalização, eu acho que vai na direção de... A forma apropriada de pensar em renormalização vai em tentar entender quais são os parâmetros físicos da sua teoria. Porque, nesse ponto aqui, quem disse que M é igual a massa? M é igual a massa só porque chama M? Ok, tranquilo. Então, Mas assim, a gente está baseado no propagador livre, né? o M que aparece no propagador livre não é a massa, numa teoria interagente. Não, não é uma massa matéria interagente. Isso. Entendi. Não, mas na teoria livre, como é que você... Só que a gente fez. Ele seria a teoria livre, só isso. Né? Mas a gente fez uma expansão até agora em cima da teoria livre. Ok. Perturbativamente. Isso. Então você está utilizando ele. Mas você vai ter correções aí. De tal forma que aquilo não vai ser a massa. Porque o M que aparece no propagador livre, o M que aparece na lagrangiana de partida, ele vai ter que divergir. Ele vai ter que divergir para fazer com que as correções quânticas de quantidades físicas sejam finitas. Vai ter que convergir.
Porque o que interessa são quantidades físicas mensuráveis, por exemplo, matriz S finita. E para que isso ocorra, você vai precisar da divergência do acoplamento que aparece na Lagrangiana. Ah, tá. Você tá falando do... Ah, entendi. Então, o acoplamento da Lagrangiana não é um acoplamento físico. Não, entendi. Não é a quantidade física. Seria em ordem zero de teoria de perturbação. Não, entendi. É profundo, pessoal. Isso daí é... Digerir com calma. Tem que digerir com calma. Assim, e eu acho que dependendo do jeito que se fala em renormalização, é bastante artificial. Eu vou tentar fazer uma versão mais fiel possível à apresentação que o Z faz sobre a renormalização. Na minha opinião, é melhor que o review. Do Anthony Z, do Quantum Field Theory in a Nutshell. Que de fato mostra que aquilo não é um procedimento arbitrário. Não é algo artificial. É algo que está relacionado a você questionar o que é físico ou não é físico naquilo que você está calculando. Bom, dúvidas aqui? A regularização via cutoff, que é essa que eu apresentei aqui, introduzindo esse lema de lesão, é o procedimento de regularização mais simples que você tem à disposição. Basicamente, você introduz um corte na sua integral, da mesma forma que você faz lá em cálculo, quando você vai lidar com integrais impróprias. Então, ele é o procedimento mais simples que você tem. E ele é o procedimento que, digamos, é natural pensar nisso. Você tem uma divergência associada a um limite ultravioleta, você vai lá e remove o limite ultravioleta da sua integral. Foi isso que a gente fez. Né? Restringiu o domínio de integração de modo a remover a parte problemática. Tá? Ele tem um defeito, no entanto. Tá? Eu só vou mencionar esse defeito agora, porque o defeito vai estar relacionado a algo que a gente não explorou ainda, que são teorias de calibre. Tá? O método via regularização cutoff, ele implica em violações artificiais ou violações intermediárias da simetria de calibre. Tá? Por exemplo, dependendo do que você vai calcular, você acaba gerando um termo de massa para um campo de calibre envolvendo esse termo de cutoff. Ou então, que viola a simetria de calibre, né? Ou então, uma forma talvez um pouco mais intuitiva de você pensar nisso seria o seguinte: o que a gente está fazendo aqui é definir uma espécie de uma camada, uma esfera, onde a gente está integrando, realizando a nossa integral, tá? E pode ocorrer de você ter um campo, uma configuração de campo dentro da esfera, que seria conectada via transformação de calibre a um campo fora da esfera. E ao impor essa restrição, você perde essa conexão entre diferentes configurações conectadas por transformações de calibre. Isso não é válido, esse raciocínio é válido para teorias não abelianas. Para teorias abelianas, a esfera ela contém aquilo que você está. Enfim, as diferentes configurações podem ser conectadas via transformações de calibre. Mas enfim, a moral da história aqui, não tão bem justificada, é que regularização cutoff é problemática, ou, digamos, possui problemas em teorias de calibre. Legal?
Então, esse é um ponto importante com relação à regularização católica. O que não significa que você não pode utilizar. Você tem que utilizar com muito mais cuidado. Em especial, você vai perder simetria de calibre manifesta, digamos assim, em etapas intermediárias dos seus cálculos. Tá? Então, esse é um problema relacionado com regularização católica. Tá? Isso motivou o desenvolvimento de outros métodos de regularização. Legal? Dentre eles, vou só mencionar aqui 2 métodos que existem e, digamos, eles na prática acabam sendo mais ou menos equivalentes. Existe uma série de métodos, tá, que eu não estou mencionando aqui. 2 deles, um deles que você vai encontrar bastante nas teorias de campos, nos livros de teoria de campos, é o chamado método de regularização de Pauli Villers. Se não me engano, Villers é com 2 S. O método de regularização de Pauli Villers, ele consiste na introdução de novos campos em sua teoria. Legal? Então a ideia seria, suponha que você tem uma teoria lambda φ4, então você tem uma lagrangiana descrita por uma teoria lambda φ4, dφ ao quadrado menos m2 menos lambda φ à quarta, tá? Você vai introduzir um novo campo onde todos os termos possuem sinais opostos. Então, por exemplo, menos 1 sobre 2 dqui ao quadrado menos mzão ou mais mzão sobre 2 mais, aí eu tenho um lambda qi sobre, aqui eu vou colocar da seguinte forma, 2 fatorial φ quadrado qi quadrado. Tá legal? Ele tem que se acoplar com o campo original. E a ideia aqui é que esse mzão vai ser muito maior do que a massa em mzinho. O nosso parâmetro de massa em mzinho. Tá? Como que isso funciona como método de regularização? A ideia seria a seguinte, digamos, na teoria original, vamos pensar na função de 4 pontos. Eu vou falar da função de 4 pontos, porque isso daqui que eu fiz não funciona para a função de 2 pontos. Eu teria que introduzir mais um campo para poder funcionar para a função de 2 pontos. Tá? Digamos, na função de 4 pontos, na teoria original, no modelo não regularizado, só com esse pedaço, você tem um diagrama desse tipo. Tá? Você vai regularizar a la Pauli Villers. Agora você vai ter esse diagrama mais esse diagrama, onde a linha pontilhada agora corresponde a um propagador desse campo aqui. Legal? E a forma como isso aparece como regulador é a seguinte: se você olhar para a integral associada a isso, a menos de acoplamentos, tá? Se eu me engano aqui o acoplamento tem que ser o mesmo, inclusive, para poder funcionar, você vai ter um menos i lambda ao quadrado. O primeiro gráfico vai produzir um d4q, 1 sobre Q2 é I sobre Q2 menos M2 mais I epsilon
I sobre P menos Q. P menos Q menos M mais IY. Agora, esse diagrama vai produzir contribuições com sinais opostos, por conta do sinal oposto aqui. Como o acoplamento é o mesmo, apareceu menos 1 sobre lambda ao quadrado. No caso aqui o que vai acontecer vai ser isso, né? Você vai ter menos I, mais menos I, Q quadrado menos Mzão, mais IY, menos I, P menos Q, P menos Q, menos Mzão, mais IY. E a ideia é que essas integrais aqui combinadas são finitas. Essa integral combinada vai ser finita. Desde que você não tome massa para infinito. A ideia aqui nesse caso do plano de Wheelers é remover o regulador, corresponde a tomar Mzão para infinito. Se você toma Mzão para infinito, você matou essas contribuições aqui. E aí você recupera a contribuição do seu diagrama original. Vezes, né? Oi? É mais vezes, né? Não entendi. É mais. né? Não, aqui é mais mesmo, são dois diagramas somados, né? Tô só pensando se teria mais algum sinal aqui que poderia mudar. Isso é um sinal global, né? Que você colocou. Mas se não me engano aqui é mais mesmo. Vai lá. Bom, a menos de um sinal, eventual sinal, tá? Mas no fundo essas duas, quando você combina esses dois diagramas, as divergências desses dois diagramas se cancelam. Tá? Se você regularizar cada um deles com cutoff, você vai ver que as divergências se cancelam. Eu tô achando que é menos. Então deve ter algum sinal menos aqui na jogada para poder... Tem que ser menos, né? Porque É verdade. ele, na realidade, você vê que é um sinal global, né? Então tem que ser menos. Tem que ter algum sinal menos aqui, eu estou na dúvida de onde que ele vem. Enfim, vai ter algum sinal menos aqui na jogada. Fica aí para vocês caçarem um sinal menos. Mas o ponto aqui, essa combinação vai ser finita, na presença de Mzão ao quadrado. Legal? E remover Mzão corresponde a você remover o regulador. Você desacopla esse campo aqui, essencialmente. Tá legal? Esse método ele continua sendo problemático para teorias de calibre não abelianas. Um outro método, só para mencionar rapidinho, é o chamado, esse é menos popular, método de Slavnov. Ele essencialmente introduz derivadas superiores na Lagrangiana. Então, no caso aqui, uma Lagrangiana regularizada a la Slavnov seria 1 mais dmi ao quadrado mais 1 sobre 2 mzão d quadrado φ ao quadrado menos m2 sobre 2 φ quadrado menos lambda φ sobre 4 fatorial. Tá legal? O motivo pelo qual isso funciona como regulador
é que o propagador dessa nova teoria regularizada vai ser do tipo 1 sobre Q quadrado, Q2 menos 1. Nesse caso aqui, o que você vai obter vai ser, se eu não me engano... Deixa eu descartar, por enquanto, aqui, ó. Vou colocar o nzinho muito menor do que o nzão, só para poder facilitar aqui a discussão. Isso daqui vai ser algo do tipo 1 sobre Q2, I sobre Q2, menos I sobre Q2 menos N2, que por sua vez você pode reescrever como sendo I sobre Q2 menos N2, vai ter um N provavelmente aqui, né? Para dar a dimensão de massa correta. A menos de algum sinal também aqui, tá? Mas o ponto é, o propagador agora ele vai com 1 sobre Q a quarta, né? Ou seja, você torna ele mais convergente, as integrais mais convergentes. Legal? E de novo, remover o cutoff corresponde a tomar nzão para infinito. Tá? Só mencionei, a gente não vai usar nenhum desses dois aqui nesse curso. Legal? E esse daí também tem problema também, na questão da teoria livre? O problema que eu consigo enxergar nele é a violação de unitariedade em etapas intermediárias. Eu não sei se... Bom, para teorias, pelo menos para teorias abelianas, ele seria tranquilo. Um outro ponto é que simplesmente introduzindo derivada a quarta, como eu fiz ali, né? Não resolve todas as divergências. Por exemplo, as divergências quadráticas não são regularizadas nesse caso aqui. Ele continua, as divergências quadráticas se tornam logarítmicas e as divergências logarítmicas se tornam finitas. Então tem que tomar, ela em geral, por exemplo, dessa forma aqui, ela teria que ser combinada com algum outro método de regularização para poder funcionar. Ou então introduzir termos de ordem mais alta, que pode ser mais problemático do ponto de vista de unitariedade, né? Enfim, existem outras regularizações. Regularização analítica, que é bastante próxima, quer dizer, ela tem algumas similaridades com o que a gente vai fazer na regularização dimensional. Existe regularização via função zeta, que explora a estrutura de polos da função zeta de Riemann. Regularização implícita, que é uma que eu acho bastante interessante, que você não precisa regularizar nada, no fim das contas. Um conjunto de identidades que você aplica de forma a isolar as divergências. Regularização BPHZ, que está relacionada a você expandir o seu integrando em torno de P igual a zero. Essa regularização BPHZ, ela desempenha um papel central na prova, de fato, de renormalizabilidade de teorias. Eu não entendo nada disso, só para deixar claro nesse caso, tá? É um negócio enroscado. Existem regularizações diretas no espaço de posições, porque limite ultravioleta corresponde ao limite de coincidência de pontos no espaço de posições, né? Então, existem métodos de regularização direto no espaço de posições, onde você faz, por exemplo, um point splitting. Ao invés de ter dois pontos coincidentes, você dois campos avaliados no mesmo ponto, você avalia um em x e outro em x mais um delta, x mais epsilon. Essas regularizações point splitting, até onde eu sei, são bastante utilizadas em TQC e em espaço curvo. Porque quando você está numa geometria que não é do tipo Minkowski, o espaço de Fourier não é muito útil. Então o pessoal faz as contas direto no espaço de posições, então isso motivou o desenvolvimento de métodos de regularização direto no espaço de posições. Tá? A regularização que eu vou falar agora, ela é
bastante, digamos, ela é a regularização que se tornou o método de regularização padrão em TQC perturbativa, que é a chamada regularização dimensional. Essa é uma regularização made in Brasil, apesar de não ter sido brasileiros. Foram 2 argentinos que fizeram. Eles eram professores lá do CBPF. E muita gente conhece essa regularização com o nome de Toft-Veltman, porque eles usaram o mesmo procedimento de regularização no famoso paper deles de Young Mills, que levou ao prêmio Nobel dos dois. E aí muita gente acredita esse tipo de regularização aos dois, mas não, ela é anterior a isso, é do Jean-Biaggi e Bolini, 2 físicos argentinos que desenvolveram, que a carreira deles, boa parte da carreira deles foi lá no CBPF. Isso não implica que eles deveriam ter ganho o prêmio Nobel no lugar do Toft-Veltman. O trabalho do Toft-Veltman não foi sobre regularização. Só fique claro, não estou chorando pitangas nesse caso. Mas enfim, eles acabam tendo um pouco do crédito roubado nesse caso pela comunidade internacional, né? Então, regularização dimensional. A proposta, a primeira versão deles foi a versão de regularização analítica, que eu não vou comentar aqui, porque eu não sei como que é, mas depois eles propuseram essa regularização dimensional. A base da ideia é a seguinte, digamos, as divergências. A base da ideia é a observação de que as divergências ultravioleta são atenuadas em dimensões menores que 4. Tá? Vamos lembrar, os loops, né, as integrais em variáveis de loop, envolve uma integral em D4Q de alguma coisa. E a divergência ultravioleta vai ser uma competição entre numerador e denominador. O elemento de integração, ele contribui para o numerador. Ele contribui em 4 dimensões com um Q ao cubo no denominador, no numerador. Em D dimensões, ele contribui com um Q elevado a D menos 1. Então, em D dimensões, a parte radial da integral envolve um Q elevado a D menos 1. Então, quanto maior o D, maior a contribuição para a divergência ultravioleta. Se você diminui o D, menor a contribuição para a divergência ultravioleta. Tá? Essa é a ideia básica. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que, com a regularização dimensional, o que a gente vai ver é que os diagramas, tá, regularizados via, e é aqui eu vou introduzir o termo DINREG, Dimensional Regularization,
são finitos para D que não pertence aos inteiros. Tá? Ou seja, o que a gente vai fazer aqui vai ser um procedimento de extensão analítica. Então, o que está por trás aqui é uma extensão analítica das integrais. Legal? Você tem integrais que fazem sentido físico em D igual a 4, ou, eventualmente, em D menor do que 4, mas ainda inteiro, que a gente está falando da dimensão de um espaço físico. Por exemplo, em sistema de matéria condensável, você facilmente pode construir, quer dizer, facilmente não, mas você pode construir sistemas que efetivamente são de dimensão mais baixa, mas ainda assim são de dimensão inteira. Né? O que a gente vai fazer vai estender a dimensão para um conjunto de reais, calcular as integrais tomando D como sendo um número real e basicamente a divergência vai estar nos pontos em que a gente toma D para um valor inteiro. Legal? Então, no fundo, o que a gente vai fazer é uma extensão analítica da integral. Tá? Vamos ver como que isso funciona então no cálculo prático. Isso resolve o problema da simetria de gauge. Esse tipo de regularização é compatível com simetria de gauge, mas ainda, digamos, até onde eu sei, é meio que um cobertor curto, procedimento de regularização. Você resolve o problema de um lado, você complica em outro. No caso da regularização dimensional, a complicação está associada com teorias quirais, ou também com teorias topológicas. Porque teorias quirais tipicamente envolvem gama-5, matriz gama-5 de Dirac. E teorias topológicas envolvem o epsilon de Levi-Tivita. Essas duas quantidades são altamente dependentes de dimensão. A definição dessas quantidades são altamente dependentes de dimensão. Então, nem tudo é perfeito com regularização dimensional. Você tem esse... No caso, em particular, de teorias topológicas, seria legal incluir, mas, pelo menos em física de partículas, teorias topológicas com epsilon não parecem desempenhar um papel importante. Teorias quirais desempenham. O modelo padrão é uma teoria quiral. Então, tem sutilezas relacionadas a isso no modelo padrão. Mas enfim, para os nossos propósitos aqui, regularização dimensional vai ser o método que a gente vai utilizar daqui para frente dentro de teoria de perturbação. Tá? Vamos ver como que funciona. Vamos fazer um exemplo, novamente, função de 2 pontos, no modelo lambda F4. Depois eu faço a função de 4 pontos também. Talvez não hoje. O nosso diagrama é o nosso bom e velho petpole, menos I lambda. Já vou colocar no euclidiano, tá pessoal? D4 Q euclidiano sobre D2π elevado à quarta. 1 sobre Q euclidiano mais N2. Tá legal? O procedimento de regularização dimensional envolve você pega esse diagrama, promove para um diagrama em D dimensões. Isso vai envolver I epsilon, vou deixar um espacinho em branco aqui. Integral em D dimensões.
2π elevado a d, porque uma integral de Fourier em d dimensões envolve um 2π elevado a d. Tá? A ideia seria você parte de uma teoria em d dimensões e chega nessa regra de Feynman. Tá? Aqui a gente está pegando um atalho. 1 sobre q ao quadrado mais m2. Tá legal? Daqui para cá eu estou ignorando o E, tá legal? Fica subentendido que a gente está no euclidiano. Ok? Esse espacinho em branco que eu estou colocando aqui vai ser para incluir um μ elevado a 4 menos d. Tá? μ elevado a 4 menos d. Difícil aí. Ok? Esse μ, ele é uma espécie de um parâmetro de massa fiducial. Para projetar a dimensão, né? Porque Oi? Projetar a dimensão já. Exato. Ele vai ser um parâmetro de massa introduzido de forma artificial, tá? Para garantir que o nosso μ, vamos lembrar, o μ era um parâmetro adimensional, tá legal? Em 4 dimensões. Eu quero manter o μ adimensional, só que ao mudar a dimensão, eu mudei a potência em momentum aqui. Então eu preciso de alguma coisa para acertar o parâmetro, a dimensão canônica de massa, para garantir que esse bicho como um todo permaneça com a mesma dimensão canônica de massa. E aí eu tenho que colocar esse μ. Tá? E a gente vai ver que esse μ vai permanecer nas contas. A gente só vai entender como lidar com esse μ lá em um grupo de normalização. Tá? Por hora, ele é um parâmetro fiducial que nós temos que incluir para acertar a dimensão canônica de massa. E a gente vai lidar com ele lá na frente. Tá? Bom, então a integral que nós temos agora é essa. Então a gente pode voltar aqui para o diagrama. Em d dimensões, menos i lambda μ elevado a 4 menos d, eu posso integrar a parte angular. Eu apaguei o resultado aqui, né? Mas a parte angular vai dar um 2π elevado a d sobre 2. E aí eu fico com esse 2π elevado a d, gama de d sobre 2, vezes a parte radial, que vai ser dq, q elevado a d menos 1, q quadrado mais m2. Ok? Tá? Isso daqui eu posso reescrever como sendo menos i lambda. Eu posso, vamos ver, isso daqui eu posso fazer como sendo 4π quadrado sobre d sobre 2, elevado a d sobre 2. Aí eu posso cancelar esse cara aqui com esse quadrado, né? Basicamente. Tá? Então vai sobrar um fator 2, então vai ficar 2 sobre 4π elevado a d sobre 2, gama de d sobre 2, tá? Integral de 0 a infinito, d, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso usar aqui d elevado a q menos 1 é igual a q vezes q elevado a d menos 2.
Ok? Esse Q com o dq e com o 2, quer dizer, com esse 2, eu posso reescrever como sendo um Q quadrado. Certo? E aí eu fico com Q elevado a D menos 2. Só que Q elevado a D menos 2, eu posso escrever como sendo Q quadrado elevado a D sobre 2 menos 1. Certo? Dividido por Q2 mais M2. Então estamos caminhando para aquela mudança de variáveis de antes. Tá? Só que agora eu vou fazer uma mudança de variáveis um pouquinho diferente. Ao invés de chamar Q quadrado igual a X, eu vou chamar Q quadrado igual a M quadrado vezes T. E minha nova variável vai ser T. Então a mudança de variáveis aqui vai ser, eu vou fazer Q quadrado igual a M ao quadrado vezes T. Isso daqui implica que dq quadrado é igual a M ao quadrado dt. Não preciso me preocupar com os limites de integração, porque eu estou integrando de 0 a infinito. Então, o que é 0 vai continuar sendo 0, o que é infinito vai continuar sendo infinito, supondo m diferente de 0. E aí eu posso reescrever esse bicho como sendo menos lambda mi elevado a 4 menos d sobre 4π elevado a d sobre 2, gama de d sobre 2, integral de 0 a infinito de dt, t elevado a d sobre 2 menos 1, t mais 1. Tá? Ao fazer a mudança de variáveis, vai surgir um m ao quadrado no denominador e vai surgir um m ao quadrado do elemento de integração. Esses dois cancelam. E aí vai surgir um m ao quadrado daqui. A gente pode escrever como sendo m ao quadrado d menos 2, d sobre 2 menos 1. Tá legal? Ok? Essa integral aqui, ela pode ser mapeada no seguinte. E não tem um quadrado no T? Oi? Não tem quadrado no T? Vai ter quadrado mesmo? Não, eu estou chamando o Q quadrado de... o Q quadrado é igual a T, né? Então, deixa eu só acertar esse pedacinho aqui. M ao quadrado D sobre 2 menos 1. A função beta de Euler, beta de xy, ela é igual a gama de x, gama de y, sobre gama de x mais y, que por sua vez é igual a integral de 0 a infinito dt de t mais 1 t. Aqui eu preciso de cola, né? Cadê a cola? T de x menos 1 x mais y. Ali tem igual, né? Ali tem igual entre a fração e a integral. Aqui tem um igual. Sim, desculpa. Isso daqui é igual a essa integral. Tá? Comparando essas duas aqui, a gente tira que x é igual a d sobre 2. X mais y é igual a 1. Então,
y é igual a d sobre 2. Não, é igual a 1 menos d sobre 2. No fundo é x mais y igual a 1. Legal? Portanto, essa integral aqui vai ser uma gama de d sobre 2, gama de 1 menos d sobre 2, gama de 1. Tá? Gama de 1 é igual a 1. Essa gama de d sobre 2 cancela essa gama de d sobre 2. Consequência, esse diagrama em d dimensões vai ser menos i lambda mi elevado a 4 menos d 4π d sobre 2 m ao quadrado de d menos 2 menos 1, d sobre 2 menos 1, gama de 1 menos d sobre 2. Tá legal? Ok? Essa expressão, ela é finita desde que a gama não exploda. Certo? O resto ele não vai explodir. A gama pode explodir. Quando que a gama explode? Zero, por exemplo. Zero ou valores negativos inteiros. Tá? Basicamente para D inteiro. D igual a 4, D igual a 3. Não, D igual a 3 não vai ter problema. D igual a 2 vai ter problema. Ou D igual a 6 vai ter problema. Tá? Os pares, né? Em geral, os pares, nesse caso aqui. Nesse caso, os seus pares. Isso. Os pares maior do que 2, né? Ou seja, isso daqui é finito fora de D igual a 4. Mas o caso que nos interessa é o caso D igual a 4. Então, indo em direção a D igual a 4, a gente vai ver o seguinte, a gente vai definir D igual a 4 menos 2ε, tá? O menos é porque a gente quer ver de baixo, porque as divergências são atenuadas para dimensões mais baixas. O 2 é convenção minha. Só para contar com 2 dali de dentro. Mas muita gente não coloca o 2. Assim, isso daqui, você encontra várias versões disso daí. O menos sempre está ali, o 2 pode estar ou não estar. Eu estou usando essa convenção porque essa é a convenção que eu tenho usado nas minhas contas no matemática, então eu vou seguir fiel ao que eu tenho feito. Com isso daqui, algumas relações importantes são D sobre 2 menos 1 é igual a, aqui eu fico com 2 menos epsilon menos 1, então isso daqui vai ser 1 menos epsilon, certo? E, consequentemente, 1 menos D sobre 2 é igual a epsilon menos 1. Tá? Novamente, a gente vê que isso vai dar pau quando o epsilon vai para 0. Certo? Você toma epsilon para 0, a gente vai ter gamas de 0 na jogada. Ok? Então, com essa identificação, esse nosso resultado aqui ele se torna menos I lambda D menos 4 é igual a menos 2 epsilon, né? Então, mi elevado a menos 2 epsilon aqui eu posso reescrever como sendo 4π elevado ao, se eu tomo simplesmente o 2 aqui, 4π
elevado ao quadrado vezes 4π elevado a menos epsilon, certo? Isso daqui vira m ao quadrado elevado a então vai ser m ao quadrado vezes m ao quadrado menos epsilon, tá? E aí aqui eu fico com gama de 1 menos aqui vai dar epsilon menos 1, tá? Isso daqui eu posso reorganizar da seguinte forma. Isso daqui vai ser menos i lambda sobre 16π quadrado vezes m2. Vou colocar o m2 aqui em cima. Menos i lambda vezes m2. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Mi ao quadrado, m ao quadrado sobre 4π, todo mundo a menos epsilon. Aqui tem coisa que também com epsilon, né? Você tá querendo fazer? Oi? Que tá com epsilon, né? Eu quero colocar tudo que tá com epsilon, mas estou achando estranho o fato do mi, porque do jeito que está aqui, o mi e o m ficariam no... Um em cima e embaixo. No- Não, os dois em cima. Os dois em cima, não pode ser, tem que ser um em cima e embaixo. Onde é que eu estou perdendo aqui? É porque é 4 menos d. Aqui é 4 menos d, isso, então 4 vai dar mais 2 epsilon, isso. 4 menos d é mais 2 epsilon, isso, beleza. Então, isso daqui eu posso reescrever como sendo m ao quadrado sobre 4π mi ao quadrado menos epsilon. Ok? Vezes gama de epsilon menos 1. Beleza? O nosso interesse no fim do dia, é claro que vai ser epsilon tomando a zero, né? Então a gente vai utilizar dois resultados aqui. O primeiro deles é gama de epsilon menos 1 no limite epsilon tendendo a zero. Isso daqui é menos 1 sobre epsilon mais gama E menos 1 mais termos de ordem epsilon, termos de ordem epsilon. Ok? Esse gama epsilon menos, esse gama E, ele é chamado de constante de Euler-Mascheroni. Provavelmente assim se escreve. Por outro lado, a gente tem ali na nossa expressão um termo desse tipo aqui, m ao quadrado sobre 4π mi elevado a menos epsilon. Tá? A gente pode escrever isso daqui como sendo 1 menos epsilon log de m ao quadrado sobre 4π mi ao quadrado mais termos de ordem epsilon ao quadrado. Todo mundo consegue enxergar isso? Provavelmente não, né? Aqui o que eu fiz foi o seguinte, x elevado a menos epsilon é igual a E elevado a log, a epsilon vezes log de x. Tá? Eu posso jogar esse menos epsilon para dentro do log, eu fico com log de x elevado a menos epsilon, e elevado a log dá o argumento do log. Agora eu expando o log, 1 menos epsilon log de x, mais termos de ordem
y ao quadrado. Tá? Por que eu estou levando em consideração isso ao invés de simplesmente tomar y para zero? O caso y para zero aqui não traz nenhuma patologia. Tá? O motivo pelo qual eu faço isso é porque aqui vai produzir termos de ordem y e aqui eu tenho termos de ordem 1 sobre y. E um está multiplicando o outro. Então, esse termo vezes esse termo vai produzir uma contribuição independente de y. Vai produzir uma contribuição para a parte finita da minha integral. E unifica, verdade. E unifica. Exato. Bom, colocando tudo junto, colocando todo mundo junto, o que eu obtenho aqui vai ser... Bom, vou ter que fazer aqui porque eu acho que eu perdi uns Ds no meio do caminho. Uns Is no meio do caminho. Colocando todo mundo junto, eu obtenho a minha integral, meu diagrama, que agora depende de epsilon, igual a... Bom, o fator multiplicativo fica um fator multiplicativo, então vai ficar menos I lambda, vai ficar menos I lambda M2 sobre 16π ao quadrado, vezes, aí eu tenho basicamente isso vezes isso, tá? Isso vezes isso, todo mundo fica, então eu fico com menos 1 sobre epsilon, mais constante de ordem Mascheroni, menos 1, então isso vezes isso. Agora, esse termo vezes esse termo somente. Esse termo vezes esse termo já vai para a ordem epsilon. Não posso descartar. Então, isso vezes isso. Mais log de m ao quadrado sobre 4π mi mais termos de ordem epsilon. Mais termos de ordem epsilon. Ok? Essa é a regularização dimensional do nosso diagrama Tadpole. Beleza? Beleza. Deixa eu falar. Ali você expandiu o log, isso que você falou aqui. Onde? Expandiu a expansão. Aqui? Ah, exponencial. Exponencial. Ah, desculpa, exponencial. Isso daqui significa que a minha função de 2 pontos, que vai depender de p quadrado, tá? Ela vai ser aquilo que a gente chama de função de 2 pontos, geralmente é i vezes isso, né? Isso daqui vai ser i vezes p quadrado menos m, mais, aí seria mais um meio do diagrama. Então, ou nesse caso aqui, menos i lambda m ao quadrado sobre 32 π quadrado menos 1 sobre epsilon mais gama Euler menos 1 mais log de mi sobre 4π mais contribuições de ordem epsilon. Isso daqui mais contribuições de ordem lambda ao quadrado. Ok? Então, agora sim a gente tem uma expressão que faz sentido e não depende mais de uma integral não calculada. Né? A gente tem uma expressão que não depende mais de uma integral que não está calculada. Ok? Na aula de amanhã eu provavelmente comento como fazer a função de 4 pontos. De 4 pontos eu não vou fazer em tantos detalhes, até porque chega a um ponto que a gente não consegue ir adiante com a de 4 pontos, pelo menos não na mão.
enfim, assim, hoje em dia, saber calcular essas integrais na mão não é tão relevante assim. A gente tem, para integrais a um loop, isso tudo está automatizado em pacotes na matemática, por exemplo. Ou em outros pacotes em Python, em C. Existe uma variedade de métodos, de ferramentas computacionais para fazer isso. Um loop, 2 loops. Acima disso já não é tão geral que dá para fazer. Tá? Mas ainda assim eu quero dar uma ideia de como fazer isso na função de 4 pontos, só para poder mostrar que de fato a gente consegue isolar uma divergência. Enfim, na aula que vem a gente faz isso e aí a gente entra na discussão de renormalização também. Tá? Dúvidas aqui? Isso aí, pessoal. Valeu.